Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Uma infame tradição milenar, ditada pela incompreensão, pelo fanatismo, pelo receio daqueles que preferem destruir aquilo que não conseguem entender, são as fogueiras de livros. Ah, Além da perda para pesquisadores, historiadores e interessados em geral de uma fonte inestimável de pesquisa, de investigação, a própria civilização sofre o impacto, tá, da perda para sempre de obras que, se tivessem sobrevivido, continuariam contribuindo para o progresso cultural da humanidade. Eu vou falar sobre algumas fogueiras de livros, não por ordem cronológica linear, né? Vou começar pelo chamado Bibliocausto. O que foi o Bibliocausto? No dia 6 de maio, na verdade 6 e 7 de maio de 1933, pouco depois da ascensão ao poder na Alemanha do Partido Nazista, o ministro da propaganda do Hitler, o Joseph Goebbels, cujo lema era: quando eu ouço falar em cultura, eu saco do meu revólver, né? Promoveu, incitou a juventude nazista a queimarem livros, principalmente obras de, embora não só, de autores judeus, né? Foram retirados da Universidade de Berlim nada menos que meia tonelada de livros que foram queimados, né? E o mesmo aconteceu em outras cidades da Alemanha, como Dresden, Munique, Nuremberg e Freiburg, cujo reitor da universidade local, né, Martin Heidegger, né, aclamado como um dos mais proeminentes filósofos do século XX, participou dessa destruição. Ele era membro do Partido Nazista. O Freud, o Sigmund Freud, quando soube desse acontecimento, comentou: se estivéssemos na Idade Média, além de terem queimado os meus livros, eles também queimariam a mim mesmo. E já no século XIX, um poeta alemão chamado Heinrich Heine, né, alertou profeticamente: onde se queimam livros, acabam se queimando pessoas, né? E como se sabe, nos campos de concentração nazistas, né, foram assassinados milhões de pessoas e os seus corpos queimados nos fornos crematórios, né? Em 1980, no Centro Editor de Sarandi, na Argentina, ao longo de várias noites, em agosto de 1980, uma série de caminhões empilharam na rua nada menos que 1,5 milhão de livros considerados obras subversivas pela ditadura militar da Argentina, que na época era presidida pelo general Roberto Viola. Esses livros eram considerados inimigos do regime, então foram queimados. Em 1922, o Arquivo Nacional da Irlanda foi bombardeado e ardeu completamente. O governo britânico atribuiu a responsabilidade desse atentado ao exército republicano irlandês, que reivindicava a independência da Irlanda e que adotava, muitas vezes, métodos extremistas e terroristas, né? O IRA alegou que tudo não passou de um incidente, mas a perda foi irreparável para a grandiosa literatura irlandesa, né? Arderam, foram queimados para sempre centenas de manuscritos do século XIV com iluminuras esplêndidas, né? De tal forma que, a partir daí, a historiografia irlandesa
se remontou unicamente a fontes que datam a partir do século XIX. Na China, por volta do século III a.C., surgiu um homem que ficou famoso. Tá? O nome dele era Shi Huan, né? E ele foi o primeiro imperador chinês. Ele foi a pessoa, o estadista, que exatamente unificou pela primeira vez a China num estado único. Né? Até então, o território chinês era composto de reinos feudais eternamente em guerra. Esse imperador, ele também foi a pessoa que mandou construir a muralha da China. Agora, outra obsessão dele era, desde ainda jovem, era a vida eterna, né? A imortalidade, mas não a imortalidade espiritual, mas uma imortalidade física, e ele enviou aos quatro cantos do mundo centenas de emissários em busca da fonte da juventude, do elixir da vida eterna. Como se pode adivinhar, né? Não deu certo. Mas ele é também conhecido, tem a reputação de um dos mais ignóbeis livrocidas da história, porque ele mandou queimar, também com receio do seu caráter subversivo, tá? Todos os livros que havia na China, tá? Inclusive clássicos confucianos, exceto os herbários e os livros de medicina. Outro bibliocausto funesto foi da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi a maior biblioteca da Antiguidade, com acervo de nada menos que 500, meio milhão de volumes de livros, né? Rolos de papiro, né? Que preservavam toda a grande cultura helenística e judaica e oriental. Alexandria é uma cidade que fica no delta do Nilo, às margens do Mediterrâneo, e foi fundada por Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história da civilização. Né? Essa biblioteca ela foi destruída no século VII depois de Cristo, a mando do califa Omar, que justificou-se da seguinte forma: se essa livraiada confirma o Corão, ela é redundante. Se ela se ela desmentir o Corão, ela é herética. Portanto, taquem fogo. Na verdade, esses 500 mil exemplares, eles foram distribuídos entre as inúmeras dezenas, talvez centenas de saunas na cidade de Alexandria, foram despejados nas fornalhas das saunas de Alexandria. Né? E agora uma piada infame, uma piada de humor negro, tá? Nesse dia, quem foi às saunas de Alexandria tomou um banho de cultura. Eu avisei que era uma piada infame. Tá? Outra fogueira de livros terrível foi no século XII, na Índia, né, a biblioteca da Universidade de Nalanda, tá? Que era uma das principais universidades daquela época. Né? Foi a invasão islâmica gerou essa queima de livros da biblioteca. Para vocês terem uma ideia da quantidade de livros que a Universidade de Nalanda tinha, essa fogueira de livros demorou ininterruptamente 2 meses para consumir completamente, né? Para reduzir todos aqueles livros a cinzas. E a Universidade de Nalanda, ela foi pioneira em conceitos pedagógicos universitários, como o vestibular e o alojamento de estudantes. Já no século XX, no ano de 2003, em Bagdá, tá, foi destruída e incendiada a Biblioteca Nacional de Bagdá, tá, pouco depois da queda do regime ditatorial do Saddam Hussein. Né?
uma multidão de vândalos, de fanáticos, invadiu as instalações da biblioteca e do Museu Arqueológico do Iraque, né, e destruiu, incendiou todas aquelas relíquias inestimáveis. Né? É bom lembrar que o Iraque contemporâneo, o território do Iraque contemporâneo, compreende o berço de várias civilizações, como a Caldeia, a Assíria, a Babilônia, e foi aí precisamente que nasceu pela primeira vez, né, a mais importante invenção humana, que é a escrita. No século XV, né, em Florença, tá, o frei dominicano Savonarola promoveu também no centro da cidade uma queima de obras, de gravuras, de joias, de roupas, de peças de decoração, tá? Incluindo do Leonardo da Vinci e do Michelangelo. O Savonarola era um fanático religioso e considerava o Renascimento pagão e decadente, né? No México, mais ou menos nessa época, mas no século XVI já, tá? Cerca de 1560, o inquisidor do Yucatán, como era conhecido o México nessa época, tá? O Diego de Landa, um espanhol, né, também comandou a queima, a fogueira de todos os livros da civilização maia. Os maias foram os responsáveis pela única criação de uma escrita, né, fora da massa continental eurasiana, ou seja, fora da Europa e da Ásia. Era uma escrita composta de 600 símbolos, uma combinação entre imagens e sons. Os livros maias também tinham uma particularidade, que as páginas eram costuradas dos dois lados, e não apenas só de um lado, como nos livros contemporâneos que nós folheamos, e eles se abriam como uma sanfona. Então foi destruída aí para sempre a história que os maias escreveram sobre a sua civilização e textos sobre astronomia, etc., que eles eram muito evoluídos, né? Ainda no continente americano, e mais ou menos nessa época, tá, houve outras duas civilizações importantes, que foram os astecas e os incas na América do Sul. Tá? A civilização inca se estendeu através dos Andes, da Cordilheira dos Andes. Os incas, eles não conseguiram inventar nem a escrita nem a roda, mas eles eram exímios nas construções urbanas. E é curioso pensar que quando os espanhóis, os conquistadores espanhóis, desembarcaram, seja no México, seja na América do Sul, né, e conquistaram essas civilizações pré-colombianas, né, estava totalmente abandonada e era totalmente desconhecida a Machu Picchu, que hoje é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo e relativamente próxima, na verdade, da cidade de Cusco, no Peru, tá? Que foi onde o Francisco Pizarro, o colonizador, o conquistador espanhol, chegou. Tá? Em apenas um ano, tanto a civilização maia como a asteca, como a inca, estavam completamente aniquiladas. Né? Isso foi tão fulminante por alguns fatores. Né? Entre eles, os europeus chegaram com o vírus da varíola, que os nativos, para os quais os nativos não possuíam anticorpos, chegaram também com armas de fogo, que os nativos desconheciam totalmente. Essas armas de fogo espanholas, elas não eram assim grande coisa, elas faziam mais barulho do que outra coisa, porque ainda eram bastante rudimentares. Mesmo assim, assustavam demais os nativos, assim como os cavalos, os poucos cavalos que os espanhóis trouxeram e que também eram animais desconhecidos
na América, né? Agora, há uma outra explicação para a queda tão fulminante dessas civilizações. É bom lembrar que, por exemplo, no Peru, o Pizarro chegou com apenas 168 homens, né, para enfrentar um exército inca de dezenas, centenas de milhares de soldados. Agora, outro fator importante que explica isso é a falta de lealdade dos súditos, dos cidadãos incas e astecas, tá, aos governantes, que eram governantes despóticos, uma pequena elite autoritária que oprimia todo o povo, então não contava com a simpatia da população, que até vislumbrou nos invasores uma possibilidade, quem sabe, de libertação desse jugo, coisa que não rolou. Eles simplesmente mudaram de opressores. Um livro interessante, na verdade, um romance fascinante sobre queima de livros é a distopia do Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Né? Fahrenheit 451 se passa num universo imaginário, né, em que é uma sociedade totalitária e a função dos bombeiros não é apagar incêndios, mas queimar livros que são considerados subversivos. Todos os livros. E o título Fahrenheit 451 diz respeito à temperatura, né, ao grau da temperatura ideal para queimar papéis, portanto, livros. Tá? Eu esqueci de mencionar que uma explicação para a falta de lealdade dos cidadãos das civilizações maias, astecas e incas, além do caráter opressivo do regime, era a prática constante de sacrifícios humanos. Entre os astecas, por exemplo, todo mês eram selecionados 1000 jovens, rapazes e moças, tá? E geralmente os mais belos e saudáveis, para serem sacrificados no alto das pirâmides. Um sacerdote espetava uma faca no peito desses jovens e eles arrancavam o coração ainda vivo, o coração pulsante. Então, de fato, não era um regime muito popular. Né? Para terminar com uma nota um pouco mais amena e um pouco de alento, né? Nós aqui no Brasil também temos assistido incêndios deploráveis do ponto de vista cultural, né? O Franz Kafka, um dos maiores escritores da literatura universal, ele morreu em 1924, aos 41 anos. Né? E quando ele morreu, os pais dele entraram em contato com o melhor amigo do Kafka, tá? O Max Brod, e franquearam o acesso aos documentos, aos livros, aos manuscritos do Kafka. O Max Brod, quando ele entrou no quarto do Kafka, ele encontrou, para sua surpresa, uma carta endereçada a ele, né, que o Kafka tinha escrito no seu leito de morte. Tá? Essa carta era uma carta muito breve, e dizia o seguinte: querido Max, meu último pedido, tudo que deixo para trás, na forma de cadernos, manuscritos, cartas, minhas e de outras pessoas, deve ser queimado sem ler e até a última página, bem como todos os meus escritos e notas que você possa ter ou outras pessoas de que você deve implorar em meu nome. Tá? Ora, o Max Brod recusou esse último pedido do amigo, tá? E justificou-se da seguinte forma. Não é? Ele não só recusou, como ele se tornou o editor e o organizador, o prefaciador, tá? Da obra completa do Kafka, que até então era quase inédito. O Kafka só tinha publicado pouquíssimos títulos em vidas. E o Max Brod justificou-se da seguinte forma: se havia uma pessoa no mundo em que o Kafka sabia perfeitamente que jamais atenderia esse pedido, essa pessoa sou eu. Pela admiração que ele sabia perfeitamente que eu tenho pelo seu gênio. É isso, gente. Tchau, até a próxima.